Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia e ler comigo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, onde a palavra de Deus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bem, queridos, quero dar um título à nossa mensagem, e o título da nossa mensagem é Jesus está à porta. Bem, amados, quando muitas vezes nós nos deparamos com textos como esse, logo vem a impressão de que é um convite para que nós permitamos a Jesus Cristo vir ter comunhão conosco, e muitas vezes as pessoas, quando saem para evangelizar, inclusive usam esse texto sagrado. Evidentemente, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela pode ser utilizada, o mesmo texto, para inúmeros contextos, inúmeras situações. Mas aqui em particular, eu gostaria de que você prestasse atenção nesse contexto dessa mensagem, porque o Senhor Jesus, através da vida de João, na ocasião em que estava na ilha de Patmos, ele está trazendo uma advertência a uma das 7 igrejas da Ásia, e essa igreja era a igreja de Laodiceia. Então, Jesus ele começa a mostrar 3 características negativas da igreja de Laodiceia. Ele vai pontuar e vai nos mostrar que essa igreja, ela era uma igreja que vivia em uma extrema pobreza, era uma igreja desnuda e era uma igreja cega. E o interessante em tudo isso é que essa igreja ela tinha uma visão completamente contrária dessa visão de Jesus. Essa igreja achava-se rica, abastada. Essa igreja imaginava-se que estava vestindo-se de resplendor, e essa igreja imaginava que estava tendo uma visão correta das coisas. E, no entanto, não era isso que Jesus enxergava nessa igreja, a ponto dele reprovar a atitude dessa igreja. E o que isso tem a ver com nós? O que nós podemos colocar de aplicação às nossas vidas a partir dessa mensagem? A verdade é que muitas pessoas hoje, elas têm vivido à semelhança da igreja de Laodiceia, dentro de um contexto de um materialismo exagerado, um materialismo que lhes dá uma falsa impressão, lhes concede talvez o pensar de que estão tranquilas, e não era isso o que Jesus enxergava para aquela igreja, e não é isso que Jesus também enxerga para a sua vida. Há um texto na Bíblia Sagrada que eu gosto muito, que quando Jesus vai falar a seguinte frase: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? Então nós podemos imaginar que, ainda que uma pessoa pudesse ganhar todo o dinheiro, toda a fama, toda a riqueza dessa terra, essa pessoa ainda é pobre, porque ela não consegue comprar o resgate da sua alma. E Jesus, quando se depara com essa igreja, ele vai fazer então menção dessa crítica. No segundo ponto, nós vamos observar então o Senhor Jesus, ele falando que aquela igreja, ela estava desnuda. E nós percebemos que quando uma pessoa está desnuda, pelo menos deveria trazer vergonha. Adão e Eva, quando pecam no jardim do Éden, nós vamos observar que quando eles escutam a voz de Deus procurando por eles, Adão e Eva, se dando conta que haviam pecado contra Deus, que estavam desnudos diante de Deus, esses, por sinal, têm vergonha. E assim deveria ser a nossa atitude diante do pecado. Nós deveríamos entender que nós estamos despidos diante de Deus, embora nós venhamos pensar, como a igreja de Laodiceia, que nós estamos vestidos. Na verdade, nós estamos despidos diante de Deus, porque Ele enxerga o homem por dentro e por fora. Então não adianta nós pensarmos que agora eu vou vestir a minha roupa de boa pessoa, de bom moço, porque Ele percebe, Ele consegue, Ele não se engana com os nossos disfarces, com as nossas vestes de bom moço. Ele consegue ver a nossa nudez, Ele faz uma verdadeira radiografia, Ele tira um verdadeiro xerox de mim e de você. Ele ainda vai citar um terceiro ponto, quando ele vai falar da necessidade daquela igreja de usar
a unção do colírio, de utilizar esse colírio com a importância de trazer-lhe visão, essa igreja pensava que estava enxergando de forma ampla, mas não é o que Jesus enxergou para aquela igreja. Ele viu uma igreja cega. E assim tem sido a mesma coisa com a nossa sociedade hoje. As pessoas perderam a visão daquilo que é importante, daquilo que o que Deus quer para mim e para você. Nós perdemos a visão espiritual e Ele quer resgatar isso. Ele quer colocar nos nossos olhos esse colírio espiritual para que nós possamos enxergar que o juízo final é iminente, está muito próximo de vir. E aquela igreja não compreendia isso. Hoje muitas pessoas ainda não compreendem, não conseguem enxergar que isso não é uma história, mas é uma realidade. E por fim, Jesus ele vai reprovar aquela igreja, porque ela encontrava-se num estado que dava a Jesus ânsia de vômitos. E qual era esse estado? Essa igreja encontrava-se num estado que com certeza talvez você e eu já tenhamos vivido essa experiência. Aquela igreja estava morna. Queridos, quando eu e você vamos tomar alguma bebida, seja um café, seja um chá, se você coloca esse chá ou esse café morno, ele não fica legal. Se você tomá-lo frio ou quente, talvez até seja digestivo, mas morno não. E Jesus reprovava isso. Então nós temos que entender, nós temos que estar aquecidos diante de Deus. Nós não podemos estar frios, nós não podemos estar mornos, mas nós temos que estar aprovados por Deus. Que você possa pensar nisso e você possa se avaliar. Jesus está à porta, Ele está batendo. Abra para que Ele entre e tenha comunhão contigo. Que Deus te abençoe.